A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Que Deus abençoe tua vida nesse dia. Abençoe tua semana, tá entendendo? E a tua casa e a tua família. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 1, eu vou ler até o 4, que diz assim: Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais, num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: Os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido ao sábado. Ele, porém, lhes disse: Acaso não leste o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer nem os seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, irmão. Você está vendo aqui, né, irmão, que Jesus, ele quando começou a fazer as obras dele, o ministério dele, ele sabia do que ele ia enfrentar, né, irmão, verdadeiramente, porque ele era Deus. Ele sabia os ataques que ele ia acontecer com ele na caminhada dele, desse povo aí, dos fariseus, né, irmão, dessas pessoas que sempre estavam questionando Jesus, querendo ensinar ele a fazer a vontade do Pai, tá entendendo? E ele ia passando nos campos de cereal aqui, a palavra de Deus está dizendo, tá entendendo? Você vê como o homem quer sempre questionar o outro, quer questionar por quê, para quê, porque você está fazendo isso, quem mandou, não sei o quê. Então, Jesus, né, ele conhecendo esses pensamentos, tá entendendo? Desses homens, né? Mas Jesus já tinha coisa lá atrás, né, que Davi fez, quando Saul estava perseguindo Davi, tá entendendo? Como Davi entrou na casa de Deus e comeu os pão da proposição, que era consagrado somente para os sacerdotes. Jesus tinha a resposta já para ele, já, tá entendendo? Mas Jesus já permitia essas coisas. Dia de sábado, que não era lícito, porque eles sempre guardaram a lei de Moisés, sempre, né, ficava ali dentro da lei, mas não queria saber de fazer o bem, não queria saber de fazer nada, só queria somente achar que estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo a lei de Deus. Mas Jesus não veio para, tá entendendo? Viver a lei. Jesus veio para cumprir a lei e estabelecer o evangelho, a palavra dele, tá entendendo? A palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra de amor. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais, num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espiga e a comer, tá entendendo? Jesus ia passando ali com os discípulos, né, irmão, que você vê que os discípulos de Jesus, nem dinheiro assim para comprar comida ali na hora eles tinham, eles estavam com fome, tá entendendo? Começou a colher aquelas espigas de milho cru ali e comer, já no meio do caminho. E mesmo assim ainda veio gente para querer impedir dele pegar aquelas espigas ali e comer só porque era sábado, porque no sábado não podia trabalhar, porque no sábado não podia isso, porque no sábado não podia aquilo, e ficava nisso, tá entendendo, irmão? E não saía de cima dessa ditadura, dessa opressão em cima das pessoas, tá entendendo? Que queria fazer alguma coisa dia de sábado, queria trabalhar, queria fazer um bico ali para ganhar um dinheiro. Eles ficavam em cima disso, querendo atrapalhar a vida dos outros. E Jesus veio para quebrar essa burocracia, para quebrar esse mandato, essas ordenanças, tá entendendo? Que não servia para nada, somente para oprimir as pessoas, oprimir o ser humano, fazer o ser humano sofrer. Então, diz assim, ó, vendo isso, os fariseus lhe disseram: Os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado, tá entendendo? Então, eles achavam que os discípulos não podiam tirar aquelas espigas de milho ali do pé e comer porque era sábado. Você vê que a burocracia era tão grande que nem comer os discípulos podiam. Mas Jesus, vendo aquela intenção dele, tá entendendo? Vendo a maldade do coração, que era somente para querer oprimir os discípulos de Jesus, para tentar pegar Jesus em alguma falha, para acusar, para apontar, tá entendendo, irmão? Por isso que eu falo para você, irmão, não tema, tá entendendo? Porque você está passando por uma prova, por uma luta, pode ser ela mais ardosa que for, tá entendendo? E não fique se questionando não, irmão, dizendo que ninguém entende, que ninguém sabe o que você está passando, só quem sabe é você. Só quem sabe é você mesmo.
Só quem sabe é você e Deus, tá entendendo? Porque Deus deu essa prova para você. Não foi para mim, não foi para o outro irmão, não foi para irmão, foi para você que Deus deu essa prova, tá entendendo? E você tem que viver, tem que passar por ela, glorificando a Deus, você tá entendendo? Exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Quer chorar, chora, quer sorrir, sorre, mas passa pela tua prova, pelo teu processo que Deus quer que você passe, porque a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, a quem muito também é cobrado, irmão. Se Deus te deu mais uma coisinha, tá entendendo? Então ele vai cobrar mais de você também, para que você permaneça firme naquele cargo, naquela posição que você recebeu, tá entendendo? E não fazer besteira, não fazer coisa errada para estar escandalizando a palavra dele. Então, se você recebeu um cargo, recebeu uma porção da parte de Deus para cumprir, cumpra com alegria, se esforce, tenha bom ânimo, que ele falou para Josué, tá entendendo? Não questione porque você está passando por isso, porque estão fazendo aquilo, estão fazendo isso. Vão fazer, irmão. O inimigo é sujo. O inimigo, ele tenta prejudicar. Você está orando, está buscando, está jejuando, está se consagrando, está lendo a Bíblia. O inimigo está te apontando, está te acusando. Ele não consegue te prejudicar no espírito, porque tu está vigiando, está revestido. Então ele vai atacar você pelo lado da carne, tá entendendo? Vai tocar em coisa que você ama, que nem... Tá entendendo? Aqui Deus pediu o filho de Abraão em sacrifício, porque Abraão estava com o coração pegado a Isaac. Foi que Deus quis dizer para Abraão: não se apega não, Abraão, porque você pode me negar por causa do seu filho, tá entendendo? Então Deus não quer que você fique apegado em nada dessa vida, um coração voltado para as coisas material, para as coisas desse mundo, tá entendendo? Esquecer que ele é Deus, que ele está na tua vida, tá entendendo? Então o inimigo vai tocar naquilo que está ao redor de você, para querer te atingir, para querer te prejudicar, vai tocar se Deus permitir, né, ele vai tocar num filho, numa filha, vai tocar em alguma coisa que você ama, em alguma coisa que você gosta, vai querer tocar no teu caráter, na tua moral, vai querer te desmoralizar, tentar falar de você, de caluniar, tá entendendo? Para você esquentar a cabeça e ficar xingando, ficar amaldiçoando as pessoas, tá? Você não pode orar para uma pessoa e depois amaldiçoar ela, irmão. A palavra de Deus diz que de uma árvore boa não pode sair fruto mau. E de uma árvore mau não pode sair fruto bom também. Então, se tu é uma árvore boa, se tu está na presença de Deus, se tu é um homem de Deus, se tu serve ao Senhor com justiça, então fica na posição, tá entendendo? E da tua boca só sai a palavra de abençoar, de edificar, não palavra de morte, de destruição. Porque Deus é quem faz a justiça, irmão. Jesus fala que a ira é dele, a vingança é dele, tá entendendo? Não dê lugar à ira, porque a ira é de Deus. Se você for dar lugar para a ira, você não está executando a justiça de Deus. Você está fazendo justiça com as suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Não deixa o ódio entrar no seu coração na hora que você estiver sendo provado, na hora que você está sendo, tá entendendo, perseguido por alguma coisa. Não deixa o ódio entrar dentro do seu coração. Bota seus pés no chão, bota seu joelho no chão, bota sua cara no pó. Peça misericórdia a Deus, diz: Senhor, não estou aguentando, eu não sei se vou aguentar, me ajuda, me fortalece, me socorre, que Deus vai te dar o livramento, Deus vai te dar a vitória, e o nome dele vai ser glorificado, e Satanás vai ficar mais uma vez envergonhado na tua vida, contra a tua vida, porque ele não vai poder fazer os desejos dele, tá entendendo? Fazer aquilo que ele queria fazer com você. A gente sabe, irmão, que a gente está procurando fazer o melhor para Deus, a gente quer agradar a Deus, a gente quer fazer as coisas direitinho, mas é por isso mesmo que você passa por essas lutas, essas perseguições, essas acusações, porque você está procurando viver justamente diante de Deus. E Jesus aqui, tá entendendo, estava por ali, não quis fazer nada errado, estava somente pegando umas espigas ali, os discípulos dele, para comer, mas vieram os acusadores acusar também, tá entendendo, atribular Jesus, mas Jesus tinha a resposta para ele, tá entendendo? Diz assim, ó: ele, porém, lhe disse: acaso não leste o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como eles entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer, nem os seus companheiros, mas somente aos sacerdotes, tá entendendo? Então, só os sacerdotes não podiam comer aquele pão da proposição, que era pão consagrado no altar, tá entendendo? E ninguém podia tocar naquele pão ali, quem tocasse morria, tá entendendo? Mas Davi teve fome, o exército de Davi estava com fome, Davi estava fugindo de uma perseguição também. Saul querendo oprimir Davi, querendo matar Davi, querendo destruir o exército de Davi. E Davi foi ao sacerdote e falou com ele: o que é que vocês têm aí de comida para mim comer e meus homens também comer, que nós estamos com fome? O sacerdote disse: tem só os pães da proposição ali, mas
Não é lícito que alguém chega ali e coma, tá entendendo? Mas Davi sabia que Deus era com ele. Davi sabia que Deus estava na vida dele. E que foi Deus que preparou aquela oportunidade ali, tá entendendo? Para Davi comer aqueles pão ali, para quebrar essa burocracia, tá? Que só quem pode é o sacerdote, só quem pode é fulano, só quem pode é Betrano, e quer dizer que Deus ia ungir Davi como para ser rei de Israel, e ia deixar ele morrer, perecer numa perseguição que ele estava passando, o rei querendo tirar a vida dele, o rei Saul, tá entendendo? E ele com os homens dele ali no deserto, com fome, com sede. Você acha que Deus ia deixar Davi morrer? Ele ia consagrar Davi e depois ia matar Davi de fome ali no deserto, porque ele não podia comer um pão que estava ali, que ia até se estragar, que eu acho que ninguém ia nem comer. Então o sacerdote disse, então entra e come. E Davi entrou, comeu do pão, deu para os soldados dele, deu para o exército dele, tá vendo? Todo mundo encheu a barriga, ficou satisfeito, e depois foram prosseguir em frente, fazendo as batalhas dele. Então Jesus lembrou para os fariseus, disse, você não lembra não do que Davi fez? Ele entrou no templo, comeu o pão da proposição, o que era somente lícito comer o sacerdote, tá entendendo? E Deus matou Davi, Deus fez alguma coisa contra Davi nem o seu exército? Não fez. E por que vocês estão reclamando aqui, falando que meu discípulo está transgredindo alguma coisa, porque está comendo uma espiga que pegou no pé ali, porque está com fome? Você acha que eu vou julgar meus discípulos, vou condenar eles porque estão com fome e não podem comer uma espiga de milho porque hoje é sábado? Mas Jesus queria dizer para ele que ele era o Senhor também do sábado, que ele é Senhor do sábado, do domingo, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Jesus é Senhor dos dias da semana todinho, irmão. Todo dia Ele está contigo, todo dia Ele está na tua vida, na tua casa, na tua família, te guardando, te livrando e te protegendo. Então, que nessa manhã, toda a burocracia do diabo, toda a acusação do inimigo contra a tua vida, irmão, minha irmã, você que está passando por uma luta, por uma prova, por uma acusação, você que está tentando entrar no emprego e a pessoa diz que você não entra porque você não tem mais idade, porque você não tem curso, você não tem isso, não tem aquilo. Toda a burocracia do diabo hoje está caindo por terra, toda maldição, toda maldade contra a tua vida e tua casa e tua família. Deus está te dando vitória hoje, Deus está batendo o martelo e está dizendo que Ele é o Senhor de hoje, é o de ontem, vai ser eternamente Deus na tua vida, na tua casa e na tua família, amém? Fica na paz do Senhor Jesus e tenha uma boa semana para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração pela tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Mais uma vez eu oro por essa família, Pai, por esse irmão, por essa irmã, por esse homem, essa mulher, meu Pai, que está escutando esse vídeo. E o Senhor, meu Pai, venha quebrar toda a burocracia do inimigo, Pai, toda acusação, toda perseguição contra a tua filha, contra teu filho, e dá livramento a eles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa esse povo, abençoa a tua igreja, meu Pai, eu te peço. Abençoa o pastor, os obreiros, irmãos, jovens, adolescentes, as crianças. Toma tudo nas tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?